Olá, meus queridos, graça e paz. Aqui quem fala é o Daír Oliveira e hoje daremos início a uma série de estudo de mulheres guerreiras, virtuosas, vitoriosas e empoderadas que encontramos na Bíblia. Bom, se tratando de mulheres guerreiras, virtuosas e poderosas, não podemos deixar de iniciar por Débora. Débora, cujo nome significa abelha, foi profetisa e a quarta juíza de Israel. A sua história está escrita no livro de Juízes, capítulo 4 e 5. Ela, juntamente com Baraque, liderou os israelitas contra o domínio de Canaã, por volta lá do século 12 a.C. Antes dela foram juízes em Israel, Otoniel, Eude e Zagnar. Ela é a única mulher citada na Bíblia a ter status de juíza. A sua origem parece ser simples, pois nos textos bíblicos ela é apresentada como esposa de Lapidote e que prestava atendimento como profetisa debaixo das palmeiras. Quase nada se sabe sobre Débora, além do que se expressa nos textos bíblicos. Como se trata de uma liderança feminina registrada por um povo patriarcal, a sua historicidade é altamente plausível, da mesma forma que o cenário de dominação cananeu sobre as tribos montanhesas israelitas também é atestado pela arqueologia, ainda que se precise deslocar o conflito para uma data bem mais recente do que tradicionalmente se considera, do século 13 mais ou menos ao século 11 a.C. Após a morte de Eude, o povo de Israel tornou a pecar contra Deus, e por isso ele os entregou nas mãos de Jabe, rei de Canaã. Por 20 anos Israel esteve sob o jugo de Canaã, sendo violentamente oprimido por Cícera, capitão do exército de Jabe, e que contava com uma frota de carros de ferro que o tornava invencível para Israel. Débora vivia na região montanhosa de Efraim, entre Ramá e Betel. Ela sentava-se debaixo de uma palmeira e o povo de Israel vinha até ela a fim de que ela os ajudasse a resolver as questões que traziam. Desde sempre, judeus e cristãos consideravam que ela era casada com um homem chamado Lapidote, baseando-se em Juízes 4:4. Contudo, o termo Lapidote significa algo como tochas acesas ou fogo aceso, sendo possível que o termo Débora, mulher de Lapidote, possa significar que ela fosse uma acendedora de tochas ou uma mulher flamejante. De qualquer forma, além de juíza, ela também era profetisa, sendo assim tinha autoridade divina para discernir e dar soluções aos que a procuravam. Certo dia, Débora mandou chamar Baraque e lhe disse que Deus havia ordenado que ele escolhesse 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon para enfrentar Cícera e que a vitória já estava garantida por ele. Apesar de confiar na palavra que recebeu, Baraque pediu para que Débora acompanhasse a ele e seu exército no dia da batalha. Isso porque ela era juíza, profeta, e a sua presença com certeza seria capaz de inspirar confiança nos homens escolhidos para a guerra. No entanto, intérpretes judeus e cristãos têm alegado que, por esse pedido, Baraque havia perdido a honra de matar Cícera e receber o renome pela vitória, como Débora teria lhe dito que tal essa honra seria dada a uma mulher. Entretanto, essa interpretação não é a única possível. As palavras de Débora podem ter sido vitacínio do que se daria ao fim da batalha, não uma maldição. Ademais, tal hermenêutica é complicada para os cristãos, na medida em que a carta aos Hebreus cita a Baraque como um herói da fé ao lado de Davi e Gideão. Ao ouvir dizer que os israelitas estavam alinhados para a guerra, Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele. Quando o momento da batalha chegou, houve grande confusão entre o exército de Canaã e eles foram derrotados. Cícera fugiu a pé da batalha para a tenda de Jael, mulher de Heber, o queneu, e seu marido era aliado de Cícera, pois existia um acordo de paz entre eles. Cansado de fugir, Cícera lhe pediu água e Jael lhe deu leite, e ele adormeceu. Então Jael pegou uma estaca e cravou com um martelo na fronte de Cícera e o matou, assim cumprindo o que Débora havia dito a Baraque. O povo de Israel, fortalecido, continuou a lutar contra Canaã até que Jabim estivesse totalmente destruído. Ao final da batalha, Débora cantou um hino de gratidão ao Deus de Israel. Nele podemos perceber o quão sensível Débora era com as questões políticas e espirituais de Israel. Ela tinha consciência de que o pecado do seu povo havia feito com que Deus permitisse que eles passassem por todo aquele sofrimento.
Em seu cântico, ela abençoa aqueles que se dispuseram a lutar contra Cícera e seu exército, e amaldiçoa as tribos de Israel que temeram diante do inimigo. Comenta ainda sobre os sentimentos da mãe de Cícera, que espera impaciente pelo retorno do filho que nunca mais voltará. Ela termina seu hino com as seguintes palavras: Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que amam sejam como o sol, quando sai na sua força. Em Juízes 5:31. Bom, antes de mais nada, se você chegou até aqui, gostaria de pedir que você se inscreva no canal se não for inscrito, curte o vídeo para fortalecer a nossa página, o nosso canal, siga-nos nas redes sociais e deixe um comentário aí de qual história você gostaria que nós trouxéssemos aqui para um próximo vídeo. Bom, um beijo muito grande a todos vocês e até o próximo vídeo.